Hoje, no Catecismo da Igreja, nós vamos meditar o parágrafo 2013, onde vem nos dizer assim: todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição na caridade. Nós temos que ser perfeitos na caridade, nós temos que ser perfeitos nisso. Muitas vezes, nós vamos ajudar o nosso próximo, mas sempre pensando em algo em troca. E nós não temos que ser assim. Eu sempre digo que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. E Deus nos faz esse convite da mudança, esse convite da caridade, sempre visando aquelas pessoas que realmente estão precisando. E que nós temos que nos dedicar de corpo e alma, não querendo algo em troca. E também vem nos dizer aqui que todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. O Senhor, ele foi perfeito e é perfeito em todas as suas formas. Como nós vemos também em todos os capítulos e versículos da Bíblia, o Senhor, ele vem nos ajudando e vem ajudando a tantas pessoas. Ele não quis nada em troca. A única coisa que Jesus ele queria era salvar almas, era trazer pessoas para o reino do Pai dele, o reino de Deus. Quantas pessoas ele ajudou. E assim como o Senhor ele ajudou aquelas pessoas, nós temos esse chamado de ajudar também o nosso próximo. Quantas pessoas hoje estão passando por momentos difíceis na sua vida? Quantas pessoas estão no reino de Deus, trabalhando para o reino de Deus, mas profundamente dentro do seu coração não é uma pessoa humilde. Porque nós temos que ser pessoas humildes para tentarmos mudar isso dentro do nosso coração. É a nossa dedicação para o reino de Deus. É isso que nós temos que ter esse chamado de ir para aqueles que realmente precisam, para aqueles que ninguém quer estar ali naquele momento, mas nós temos que estar ali. Quantas igrejas, meu irmão, estão fechadas hoje? Quantas pessoas estão precisando de escutar a palavra de Deus? E quantas pessoas que têm essa sabedoria, que têm essa inteligência, não se dedicam pelo reino de Deus? Simplesmente eles fecham a porta. Essa porta que Deus deu ao seu coração, a inspiração do Espírito Santo, e não é dedicado a isso. Porque sempre querem algo em troca, porque colocam dificuldades. E será que Jesus ele via alguma dificuldade naquela época? E eram dificuldades maiores, porque o Senhor ele fazia tudo de pé. E hoje nós temos tantos meios de transportes e mesmo assim nós colocamos obstáculos. Deus dá-nos sabedoria e temos que arcar com as consequências, porque o Senhor ele está dizendo aqui que nós temos que ser fiéis a Ele e olhar para o nosso próximo. E vem nos dizer assim: para conseguir esta perfeição, faça aos fiéis uso das forças recebidas, o que o Senhor ele nos dá, aquilo que eles vêm nos mostrar dentro do nosso coração, a sabedoria de proclamar a sua palavra, a sabedoria de escutar, de trabalhar para o seu reino, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, que essa é a vontade dele, é nos usar, é colocar dentro do nosso coração, é nos transformar. O Senhor, ele nos chama. Se dedique inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Se dedicar àquele que está precisando. Se dedicar ao reino de Deus, sem querer nada em troca. Se dedicar ao reino de Deus, com todo fervor e com todo amor, levando e salvando almas, assim como é a Missão Católica. Nós não tiramos ponte nem medida para nada na nossa vida. E aonde aquelas pessoas realmente precisam, nós estamos lá, Evangelista. Esse é o chamado que Deus faz hoje na tua vida. E para finalizar, ele vem nos dizer assim: assim a santidade do povo de Deus se expandirá em abundância, frutos, como é demonstrado luminosamente na história da igreja, pela vida de tantos santos. Quantos santos se dedicaram à igreja, à palavra do Senhor?
deixaram tudo, largaram tudo e deixou hoje Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele antigamente ele não era uma pessoa boa, mas depois que ele viu verdadeiramente o amor verdadeiro de servir, de ajudar as pessoas do reino de Deus, ele largou tudo e caminhou com Jesus. E proclamou a sua palavra a tantas pessoas que precisavam e largou as suas riquezas. Não colocou nada do mundo em primeiro lugar, e sim a vontade que Cristo queria na sua vida e foi transformado. São Francisco de Assis, outro jovem que se dedicou também, esqueceu os prazeres da carne e foi servir ao Senhor com prazeres espirituais. E a luta foi constante. E assim quanto tantos outros santos lutaram e conseguiram ser fiel a Cristo. E quantos tantos santos. Seja santo assim como Jesus foi santo. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Os santos não eram perfeitos, mas lutaram pela sua santidade. E assim o Senhor ele vem nos fazer uma promessa. Trabalhar para o reino de Deus e tudo virá por acréscimo. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Trabalhar para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é para os violentos e não para os fracos. E não para os fracos. Os mornos o Senhor vomita. Por isso seja violento.